Olá, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Aqui na parte técnica, como sempre, nosso amigo Euri, e hoje eu vou dar sequência aos 3 programas anteriores, onde eu venho explicando mecanismos projetivos da cúpula de energia do cordão de prata, repercussões bioenergéticas nas projeções. E eu vou concluir nesse primeiro bloco toda esta parte. No segundo bloco eu vou iniciar um outro tema. Então vamos lá, bem direto, para dar tempo de explanar sobre tudo. Bom, existe um campo energético em torno do corpo humano, a aura humana. Essa aura a expressão vem do latim, significando sopro de ar ou brisa, porque uma pessoa pode passar 5 dias sem comer, ela sobrevive ainda, mas 5 minutos sem respirar, ocorre a morte do corpo. Então, naturalmente, a principal entrada de energia, ou como os hindus chamavam antigamente prana, os chineses chi, os japoneses ki, os europeus fluido vital, ou energia, nome que os gregos antigos criaram para definir aquilo que dá vida, movimento, força para se mexer a todo o organismo. Então, a energia, principalmente, entra pelo sopro vital, a respiração, e então, esta energia entrando pela respiração, em frações de segundo ela circula pela corrente sanguínea e exala pelos poros, formando um campo energético em torno, que os latinos chamaram de aura e que os gregos chamaram psicosfera, uma esfera psíquica de luz em torno do corpo. Então, o termo mais popular é aura, que não é como muita gente chama áurea, não. Aura, do latim, sopro de ar, o sopro da vida. Então, o campo energético adjacente ao corpo humano reflete a saúde do corpo e a parte física. Quando se fala da aura como um todo, está se referindo também a pensamentos e emoções que também se espraiam como formas mentais e cores na aura de uma pessoa. Naturalmente que a aura de um ser humano tem um campo mental, um corpo mental mais abrangente do que um animal, que ainda não tem a faculdade do discernimento como ser humano, mas o animal já tem toda a expressão emocional dele enquanto ser vivo na natureza. Então aparecem cores na aura de um animal referentes ao campo emocional, diferente do ser humano, onde aparece o campo emocional e um campo mental desenvolvido, cheio de formas de pensamento, e o campo energético do corpo. Então, para facilitar, vamos dividir a aura em 3 níveis. O nível da aura no corpo físico, que reflete idade, saúde, vitalidade do corpo humano. Um segundo campo refletindo as emoções com suas cores, o campo astral, referente ao corpo astral, ou espiritual, ou psicossoma, ou perispírito, o nome que vocês quiserem chamar. E um outro campo referente ao clima mental e ao corpo mental da pessoa. E eu vou me limitar a esses 3 veículos de manifestação para facilitar. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Isso é o que o ser humano é na base. Agora, é claro que existem outros veículos de manifestação mais sutis, para manifestações mais altas, em outros níveis, em outros planos. Mas aqui na Terra, enquanto média do ser humano, na qual eu me incluo, e vocês que estão me ouvindo também, nós temos um campo que prioritariamente é o da mente, o das emoções e o do corpo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Isso é o que o ser humano é, mas nós temos potenciais para muito mais coisas ao longo do infinito, ao longo da fieira evolutiva para outros níveis. Mas aqui, neste momento, envergando um corpo humano denso, nós temos um campo energético físico, um campo energético emocional e um campo energético mental. Tem um programa que eu fiz, que está no meu canal do YouTube, em que eu falo de veículos de manifestação da consciência e classifico esses corpos e faço um apanhado bem didático, bem geral, bem legal. Quando o programa entrar no YouTube daqui a alguns dias, eu vou colocar o link na descrição para que quem não assistiu a esse especial que eu fiz no canal do YouTube sobre veículos de manifestação, é só clicar no link que eu vou colocar
e imediatamente a pessoa terá acesso a esse material, que é uma aula de 1 hora e pouca, onde eu falo dos corpos energéticos com uma abrangência maior. Aqui hoje eu vou falar dos 3 primeiros campos, o campo físico, emocional e o mental. Então, o primeiro que está adstrito ao corpo humano é o que vai nos interessar hoje, que é o chamado duplo etérico, o campo vital do corpo humano, também chamado de corpo vital, holochakra, sabe, energossoma, tem tantos nomes, mas aquele que aparece mais na literatura desses temas, principalmente na área teosófica e ocultista, é duplo etérico, um campo energético do próprio corpo humano que nasce, cresce e morre com o corpo. Não estamos falando do campo espiritual. Então vamos imaginar o Euri, que está sentado ali na minha frente, do outro lado do vidro aqui do estúdio. Vamos supor que o Euri está no plano extrafísico, do lado de lá, vamos chamar genericamente assim. O Euri, enquanto espírito, revestido de um corpo astral, já que ele está desencarnado no plano astral, e um campo mental, o Euri tem a aura mental dos pensamentos dele enquanto espírito e tem uma aura colorida do campo emocional, que é o corpo astral. Então ele pensa e tem emoções. Um dia o Euri descerá aqui para a Terra, entrará, ou melhor, interpenetrará um corpo físico novo, gestado no útero de uma mulher, sendo que a mulher tem um corpo humano e, através de uma relação sexual com um homem, ambos juntos no ato sexual, e a reprodução natural humana disso, geraram um filho, um invólucro físico, um corpo humano, ao qual, espiritualmente, será definido um espírito que ocupará aquele campo energético mais condensado, que é o corpo humano. Então, o Euri, antes de entrar no corpo, e quando eu falo entrar no corpo, em algum momento da gestação, mas já há ligação desde o momento da fecundação, o Euri, antes de entrar no corpo, ele já tem pensamento e sentimento. Ele não vai nascer, ele já está vivo, ele vai entrar no corpo. Então ninguém nasce, nós já existíamos antes, nós entramos no corpo perecível, vivemos dentro dele, um dia ele cai, nós saímos e voltamos para casa. O espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Então, Euri está no plano espiritual, com campo mental e emocional. Aqui na Terra, dentro do útero da mulher, está sendo gestado um corpo humano, lembrando que matéria também é energia condensada, e este corpo tem uma energia do plano físico, oriundo do corpo do homem e da mulher, que juntos fizeram aquele filho. Então, este corpo humano é o somatório energético de 2 pessoas e seus ancestrais pela genética e o lance da energia. Esta energia que envolve o corpo é do corpo, o Euri está lá fora, ainda não entrou. É essa energia que é o chamado duplo etérico, onde estão os chakras do corpo, os filamentos do cordão de prata, que vão puxar a pessoa para dentro da matéria, no caso o Euri, e prendê-lo durante uma encarnação inteira, costurando esses filamentos durante 9 meses no útero da mãe, prendendo o espírito na carne. Na hora da morte, esses filamentos se rompem por causa da morte, o campo energético se abre, o espírito é liberado, e aí o que sobra no corpo? A energia remanescente do duplo, que sempre foi do corpo, que normalmente em 3 dias se dilui naturalmente, voltando a ser energia do próprio seio da terra, da onde o corpo foi gerado. Então esse campo energético, o duplo etérico, nada tem a ver com o corpo espiritual ou o corpo mental. Ele é a energia do corpo, o tempo de vida da pessoa na matéria, o campo adstrito ao corpo humano. Então ele reflete saúde, força física e o momento e a idade da pessoa. Vocês peguem, por exemplo, uma pessoa do mal, por exemplo, alguém que prejudica muito os outros. Ele tem uma aura mental escura e tem uma aura emocional pesada, mas ele tem ótima saúde no corpo, Euri. Então, se você olhar o duplo do corpo dele, é bem extenso. O duplo do campo dele é forte, mas o duplo mental e emocional é uma porcaria. Na hora que ele desencarnar e sair do campo físico, aí ele será atraído para um ambiente compatível com a mente dele e as emoções que são pesadas. Um ambiente pesado, naturalmente, o atrairá, porque semelhante atrai semelhante a nível de vibrações e energia. Agora, pegue uma pessoa que seja maravilhosa, Euri, o seu avô, mente legal, emoções ótimas, só que a energia do corpo dele está baixa pela idade. Então o duplo etérico dele está coladinho, gastando, é o tempinho de vida chegando ao fim. Então prestem atenção, o duplo etérico,
ele não é o campo emocional ou mental, ele é a energia do corpo. E é claro que a mente e as emoções podem afetar as energias, mas eu não estou falando de qualidade da energia, eu estou falando do tempo de vida e a energia animando um corpo denso. Então esse duplo etérico, ele não tem moral de bem ou mal, como os outros campos que refletem pensamento e emoção. É o corpo físico e sua saúde. Esse campo energético, ele está por toda a aura, colado 4 centímetros, vibrando para fora do corpo. É a primeira camada que vocês podem encontrar. Material excelente sobre duplo etérico num livro do Major Arthur Powell, que se chama Duplo Etérico. A editora Pensamento lançou o livro, o autor era teosofista. Podem encontrar o livro Elucidações do Além, do Ramatiz, passado pelo médium Hercílio Mais, e no Elucidações do Além, os 3 últimos capítulos são sobre aura, duplo etérico e chakras, dá uma boa definição para vocês dessa energia no campo energético. Então, esse campo, ele tem que estar equilibrado em relação ao campo sutil, coligado ao corpo humano. Por exemplo, se eu considerar o corpo humano como 1 e o corpo astral como 2, o duplo etérico é 1,5 para conectar um no outro. Muita gente confundiu o duplo etérico com o corpo astral. Não, o duplo etérico é a energia do corpo. Nasce, cresce e morre com ele. Então, o que isso tem a ver com as saídas do corpo? Acontece que o duplo etérico muitas vezes pode estar um pouco solto para a esquerda ou para a direita, e isso caracteriza uma série de sensibilidades. As mesmas sensibilidades que a pessoa tem quando está fora do corpo, dentro daquele campo energético que eu falei nos últimos programas, a sensação de vibrações, zumbido e sensibilidade ampliada, pode acontecer na vigília se o duplo etérico tiver uma polegadinha, 1 centímetro para fora do encaixe. E aí a pessoa vai sentir uma série de coisas que uma outra, em condições normais, com o duplo etérico equilibrado no corpo, não sentirá. E o que isso tem a ver com vocês? Essa soltura do duplo etérico, raramente ela é anímica. Na maioria das vezes tem um componente mediúnico, a ação de mentores extrafísicos, soltando um pouquinho o campo energético da pessoa, devido a diversas finalidades anímico ou mediúnicas. Tem a ação dos mentores soltando este campo energético. Quando uma pessoa trabalha seus chakras, pulsando luz, ou vibra suas energias, pode haver uma soltura do duplo etérico anímica, criada por ela ou por repercussão do que ela está fazendo. Mas essa soltura é mínima. Quando é um médium que está desenvolvendo a mediunidade em qualquer contexto e tem mentores trabalhando com ele e coordenando e organizando essa soltura, ela é muito maior, porque aí não tem só a pessoa, tem a presença de mentores interagindo com ela. Então, às vezes, um mentor chega, toca num dos chakras, né? E quando eu digo toca, não é com o dedo físico, o sujeito está desencarnado, ele toca na boca do chakra, não é na parte física, mas naquele instante a pessoa vai falar, tem alguém com a mão na minha testa, por exemplo, que é apenas uma sensação. A entidade não está com a mão na testa da pessoa, está com o dedo extrafísico mexendo no campo energético do chakra frontal. Então, um mentor toca em algum ponto e a soltura aumenta. Quando ele toca, por exemplo, no chakra da base, ou do baixo ventre, ou umbilical, os 3 de baixo, a tendência é soltar a aura dos quadris, do umbigo para baixo e ficar tudo solto, parecendo que tem uma saia energética balançando para lá e para cá. Quantos de vocês são médiuns de desobsessão e já sentiram isso na reunião? Ou algum de vocês, médiuns de Umbanda, também sentiram isso, mesmo em pé, uma soltura energética enorme nos 3 chakras de baixo? Quando pega os chakras da cabeça, a soltura é por cima, dá a sensação que você está deslocando para a esquerda, ou para a direita, ou um pouco para cima, ou seja, há uma soltura energética deste duplo etérico. Isto, quando ocorre e a pessoa está deitada, esta soltura favorece que o corpo espiritual se projete para fora do corpo, quando a pessoa está dormindo ou meditando num estado alterado. Durante o dia, se ela tem essa soltura, isto pode atrapalhar um pouco o dia a dia dela, se a soltura for espontânea, porque ela precisa estar encaixada no corpo para trabalhar, viver, aprender e fazer as coisas do dia a dia, dirigir. Se ela está meio solta, há uma tendência a haver certas abstrações por 1 segundo, e naquele segundo a pessoa bate o carro. Por isso, vários médiuns não dirigem, devido a uma soltura um pouco maior
do que a média. Agora, médios em desenvolvimento, os mentores mexem nesse campo energético, soltando. E aí, onde eu quero chegar? Quando a pessoa vai para casa, se os mentores já mexem com ela numa reunião, quando ela for para casa, eles poderão mexer com ela durante o sono. Então, a pessoa está deitada, os mentores chegam, como já tinham mexido no duplo dela numa reunião, já está meio solto, eles dão um toquezinho e soltam o campo energético e o corpo astral facilmente se projeta por sobre o corpo humano, dentro do campo energético do duplo dilatado, que é aquela cúpula de energia do cordão de prata que eu mencionei para vocês nos programas anteriores. Então, é necessário estudar essa soltura do duplo. Ela pode causar, por exemplo, arrepios, ballonnement, que é a dilatação da aura, estado vibracional, certa sensação, lembrando uma tontura, que não chega a ser uma tontura, mas uma soltura na cabeça, sensações ambientais. A pessoa entra num shopping, no mercado, e começa a sentir a influência das energias coletivas do somatório das pessoas que estão circulando lá. E às vezes nem consegue ficar no ambiente devido à sua sensibilidade. Também uma espécie de dispersão mental. A pessoa está ali, de repente parece que parte dela está percebendo outro plano e outra parte aqui. Só que ela não saiu do corpo, é só o duplo que está solto. E isto é importante demais falar para vocês que são médiums, curadores, sensitivos em geral. Estudem principalmente o livro Elucidações do Além, do Ramatiz, porque os últimos capítulos vão clarear para vocês a questão do duplo etérico. Tem outros livros, mas esse aí é o mais fácil de vocês acharem. Outra coisa, ambientes de natureza limpam a energia do duplo etérico, porque nós estamos falando de energia do corpo humano. Então, se uma pessoa toma um banho de mar, Yuri, limpa o duplo etérico do corpo dela, mas um banho de mar não tem como limpar a mente ou as emoções, que isso aí é coisa da pessoa, tem que melhorar o padrão mental, não é tomando um banho de mar que uma pessoa muda o pensamento. Caso contrário, por exemplo, marinheiro não teria obsessão, né, Yuri? Porque está sobre o mar e estaria limpo. Não, o limite do duplo etérico é a ação no corpo humano. Se a pessoa está no alto de uma montanha, perto de bastante ambiente verde, vegetação boa, natural, ou perto do mar, o campo energético do corpo agradece, ele limpa. Ficar algumas horas ali ajuda a regenerar as energias do corpo humano. Por exemplo, o pessoal da Umbanda, que gosta do banho de ervas, quando você pega as folhas das ervas e coloca na água, o duplo etérico daquelas folhas que estavam na planta, eles vão passar para dentro da água, porque a água tem alta condutibilidade energética. Então, o campo energético daquelas folhas será absorvido pelo campo energético da água. Quando uma pessoa vira essa água sobre o corpo, ela está limpando o duplo etérico, as cargas energéticas pesadas dos atendimentos em casos de desobsessão ou descarrego. E isto limpa o campo energético da pessoa. Mas um banho de ervas não tem como limpar os pensamentos de alguém ou as emoções. É o limite da limpeza do corpo, que é legal pra caramba, mas que também funciona se a pessoa estiver embaixo de uma cachoeira, tomando um banho de mar ou ficar horas no ambiente de natureza. Isto é a energia do corpo humano, que todos nós que moramos na cidade precisamos dar um pulinho no ambiente de natureza para regenerar, dar um pause, né? Descansar, dar um recreio para o campo energético do corpo, que está muito comprimido e sujo dentro da cidade. Em São Paulo, a maior cidade da América Latina, a poluição é enorme. E aqui, com os dias atuais, está uma secura no ar, não é, Yuri? Muito grande, a umidade do ar está muito baixa, fica uma sensação de que o ar está sujo. Isto incide sobre o duplo etérico da gente, que também fica igual ao ar, cheio de partículas energéticas mais densas. Você toma um banho de mar, ou vai para o alto da montanha, ou fica no Jardim Botânico, aqui, que eu adoro, aqui na Zona Sul de São Paulo, ela perto da minha casa, ou no Horto, lá na Zona Norte, ou na Cantareira, sabe, ou no Parque da Aclimação, você fica algumas horas ali, isso limpa o duplo etérico do corpo. Ou no caso de alguém ligado à área afro-brasileira, ao banho de ervas, por exemplo. Mas é um exagero dizer que energias da natureza de qualquer nível limpam a mente. Não limpam a mente, limpa o campo energético do corpo
Em consequência, a tendência é a mente abstrair mais e as emoções ficarem mais plácidas naquele ambiente de natureza. Mas o problema, a pessoa vai voltar para a vivência dela no dia a dia e aí o padrão mental dela novamente vai imperar e o padrão emocional, se ela não fizer nada para mudar isso. Então, é importante eu colocar isso para vocês. O duplo etérico tem grande influência nas saídas do corpo, nos fenômenos anímicos e mediúnicos também, tá? E eu acho que esses esclarecimentos sobre o duplo etérico podem ser muito úteis para vocês. O que mais aqui? Pode haver uma soltura da aura do rosto, pessoal, um pouquinho para fora, poucos centímetros para fora, dando a sensação que a pessoa está com dois rostos, quando na verdade, Euri, é a aura do rosto que está 1 centímetro para fora. Então a pessoa sente o rosto físico e a aura um pouco para fora. Aí a pessoa vai cometer o erro e falar assim, eu me desdobrei, eu estou me desdobrando. Ela não está desdobrando, ela não saiu do corpo, é o duplo do rosto que foi para fora. Ela continua encaixada, mas percebendo energia para fora. Nesse instante, a boca do chakra frontal pode dilatar e ela começar a ver coisas concomitantes no duplo do ambiente ou à distância, mas ela não está fora do corpo, ela está ligeiramente solta no campo energético da matéria, e aí as parapercepções do corpo espiritual se ampliam neste momento. Outra coisa, pode acontecer de, neste momento que está um pouquinho mais solto, a pessoa ter a percepção que a forma do rosto dela está mudando, Euri. Porque muitas vezes se plasma nessa hora rostos de vidas passadas que estão na memória integral do corpo mental, que aqui e agora a pessoa não lembra, mas que quando o duplo solta um pouco, há uma tendência de reproduzir formas anteriores. Muitas vezes dá a sensação que o rosto está mudando. Pode acontecer também de ter uma entidade perto da pessoa, Euri, um mentor, por exemplo, e a presença dele, a energia interpenetrada na pessoa, apareceu o rosto do mentor no duplo do rosto dela, que é um fenômeno também interessante. E aí a confusão. Por exemplo, a pessoa está vendo, um clarividente olha para o rosto extrafísico da pessoa, que naquele momento está lembrando de uma vida passada, e ele vê o rosto de uma vida passada e pensa que é uma entidade que está do lado dela. E o oposto, um clarividente vê o rosto do mentor plasmado no rosto do médium e acha que é rosto de vida passada. Por isso que tem que ter discernimento, estudar para saber filtrar as próprias percepções. Outra coisa que não me dá nenhum prazer falar, mas eu tenho que informar para vocês, Euri, uma pessoa com um caso de obsessão crônica, daquele de muito tempo, em que o obsessor está entranhado na aura dela, muitas vezes quando o duplo do rosto solta um pouquinho, aparece o rosto da entidade no rosto dela. Não é que ele entrou no corpo dela, ele está na aura, mas como a energia dela está misturada com a pessoa, aquilo aparece na hora da soltura, e aí você vê um rosto deformado no lugar do rosto da pessoa. Aí entra outra opção, uma deformação de uma vida anterior, mas na maioria das vezes é uma presença de alguém estranho que também se reflete na aura do rosto da pessoa. É importante falar dessas coisas em aberto, com essa clareza, de forma natural, clareando esses temas que não são tão bem explicados, muitas vezes nos próprios grupos. Então é importante, e é claro que eu estou cingindo mais a explicação a médiuns, porque essas sensações são mais recorrentes em médiuns, e quando eu falo médiuns, de qualquer área, porque mediunidade não é doutrina, mediunidade é capacidade, e existem médiuns em situações diferentes, em áreas diferentes, culturas diferentes. Você tem um médium que é cristão, um médium que é judeu, um médium que é muçulmano, e um médium que não é coisa nenhuma, e um médium que é espiritualista. Então, mediunidade, não amarrem isso com crença. Mediunidade é capacidade. Crença é algo que a pessoa gosta ou não, e ela pode educar a mediunidade dela dentro da linha que ela gostar mais. Mas daí é imaginar que a mediunidade é só aquilo, e que outros não podem desenvolver a mediunidade em outra área, e usando outras referências, isso é uma besteira, é fanatismo religioso. Então, ô Euri, já estamos em cima, cara? Você está de sacanagem. Já estamos em cima? Bom, gente, o Euri adiantou o relógio, como sempre. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos retornando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, meu amigo Euri, aqui na parte técnica, dando suporte para o programa. Vamos dar sequência ao tema que eu abordei na primeira parte. Ainda tem um pedacinho aqui, depois eu vou emendar num outro tema. Vamos lá. Além da soltura do rosto,
sensitivos de cura, reikianos, curadores prânicos, passistas da área espírita ou da Umbanda, ou da área católica, que é que aplica energia na carismática, ou do jorei, ou de qualquer método de passagem de energia, pode ter, pelas mãos, pode ter uma soltura grande nas mãos. É muito comum a pessoa estar meditando e, de repente, a aura da mão solta, e daqui a pouco, quando ela encaixa, a pessoa tem um solavanco na mão, dá um tranco. E essa soltura pode acontecer na hora do trabalho energético, a sensação da aura das mãos dilatar, formigamento, vibrações e tal. Até aí tudo bem, mas isso pode acontecer também na vigília, a revelia da pessoa, porque o campo energético dela está mais solto aquele dia, por algum motivo, então a aura das mãos está meio solta. Então é a sensação nítida de uma duplicação de sensibilidade nas mãos, parecendo que ela toca um objeto com a mão física e, ao mesmo tempo, a aura da mão solta entra em contato com a aura do objeto e ela percebe sensações relativas à aura daquele objeto ou de alguma pessoa, mesmo que a pessoa não queira fazer nada. Ela tocou algo ou direcionou a mão para uma pessoa, além do toque físico, existe o paratoque, o toque energético nas energias, e ela pode sentir pelas mãos o que está na aura de um ambiente, de um objeto ou de uma pessoa. Um sensitivo, se ele estende as mãos para frente e gira, auscultando energeticamente o ambiente, ele pode sentir a energia do ambiente, mesmo sem ver por clarividência. Auscultando psiquicamente, ele sabe. Pode fazer isso com a aura de alguém. Mas até aí tudo bem, a pessoa entende que ela está num trabalho energético, ou está em casa fazendo sua ativação energética, ou está meditando, ou está deitada. Mas quando isso ocorre na vigília, confunde a pessoa, porque ela não esperava, ela está trabalhando e de repente começa a sentir coisas do ambiente, porque o duplo etérico está solto, ou nas mãos, ou no campo inteiro, ou em algum dos chakras, tá? Trazendo uma hipersensibilidade que a pessoa tem que saber lidar com ela, trabalhando sua própria energia, porque a pessoa com a energia tão aberta assim fica suscetível de sentir tudo quanto é coisa de lugar, de pessoa, e ela não consegue viver em sociedade. Ela precisa equilibrar o seu campo energético. E é claro, não tem como explicar isso aqui num programa, como fazer uma prática dessa. Eu faço isso constantemente com meus alunos, né? Mas aqui eu não tenho como fazer isso, mantida os limites que eu tenho aqui. Eu não tenho como mostrar uma imagem, não estou de frente com a pessoa, e eu também não gosto de fazer isso virtualmente. Tem que estar presente, olho no olho, sentindo energia, conduzindo aquilo e observando como é que o processo da pessoa se desenvolve. Outra coisa, na soltura do rosto, pode aparecer muitas vezes o rosto extrafísico, o rosto do psicossoma, e, como eu já falei várias vezes para vocês, a quantidade de relatos de saídas do corpo em que a pessoa se vê fora e vê alguém que ela conheceu que tinha certa idade e desencarnou, ela encontra a pessoa rejuvenescida. Isso é muito comum em relatos de projeção. Por quê? Quando a pessoa está bem, o para-rosto dela reflete essa energia, até o ponto de você ver alguém com a forma humanoide, mas o rosto parece um sol, ou até o ponto da pessoa ser apenas uma esfera de energia, extrafisicamente no ambiente mais sutil. Então, pode acontecer de você ver um rosto no sol da pessoa, um sol no rosto da pessoa. Quer dizer, isso não é tão comum quando a pessoa está muito bem. Isso era comum em rosto de grandes mestres. Eu me lembro que tem um trecho na Bíblia, eu não me lembro se é em Marcos ou Mateus, em que Jesus sobe um monte Tabor, e aí o relato diz que o rosto de Jesus transfigurou e virou um sol. Eu acredito que Jesus, de alguma forma, botou o para-rosto dele para fora, que era uma luz, não era o rosto de um cara barbudo, que era o invólucro físico dele, mas o rosto do cara. Não dá para imaginar Jesus barbudinho, eu imagino Jesus como uma luz, ocupando um corpo para se expressar, mas ele não era o corpo, muito menos limitado à forma do corpo. Então, o rosto de Jesus era um rosto sol. O Krishna também se diz que ele tinha um rosto solar. E se diz que o rosto do Buda era dourado. Quer dizer, na verdade, a aura do rosto. Então, pode acontecer de encontrar alguém que está rejuvenescido. Isso é muito comum em relatos de saídas do corpo. Ocorre que, às vezes, você está aqui na vigília, encaixado na matéria, o para-rosto está solto, alguém olha e, de repente, vê o seu rosto extrafísico
por sobre o rosto físico, e ele é mais novo do que o rosto material com a sua idade. Porque isso quando a pessoa está bem, porque o contrário também é verdade. A pessoa não está legal, murcha a energia do para-rosto, parece que ela está envelhecida. Ela pode ter uma idade aqui, saiu do corpo, ela está desgastada na expressão do lado de lá. Mas eu estou falando do lance positivo. E às vezes, por sorte minha, eu pude observar o meu para-rosto algumas vezes, Euri, por sensibilidade, clarividência, e estava mais novo. Quer dizer, se eu desencarnar, eu vou estar assim, cara. O mais velho é o daqui. É o corpo humano que tem a idade, tem o limite, né? Oi? Ah, aqui tá. É que eu estou com o livro Viagem Espiritual aqui e tem uma foto minha aqui. Isso é do ano de 1998, Euri. 24 anos atrás eu estava mais novo fisicamente, cara. Eu estava aí com 36 para 37. Hoje eu tenho 60, eu vou fazer 61. O tempo passa. Agora, existe uma coisa, Euri. Quantas vezes você olha para o rosto de uma pessoa bem anciã, uma pessoa de idade, o rosto está sulcadinho de rugas, mas o olhar está brilhante. E a expressão do rosto não está ruim, está uma expressão jovial. Você fala assim, que velho moço, que velha moça. Porque a expressão de dentro, ela ultrapassa o limite do físico e a aura do rosto dilata, parecendo que a pessoa está mais nova do que a idade do corpo físico dela, né? Isso é comum, né? Você fala isso. São pessoas boas que estão com a idade do corpo, mas a consciência está legal. O oposto também é verdadeiro. Pega um jovem chapado de droga ou de álcool, Euri, né? O rosto novinho, que é a idade nova do corpo, mas o para-rosto está envelhecido, desgastado. Então, é interessante vocês saberem que a idade do corpo não é a idade do espírito, que não tem idade. Já existia antes do corpo. E isso aparece quando o campo energético do rosto se solta e aí dá essa aparência. Às vezes isso reflete no próprio rosto físico, que naturalmente tem o passar dos anos, as rugas, os cabelos brancos. Isto é absolutamente natural. Mas a expressão do rosto não caiu junto. A pessoa não aparenta a idade que ela tem, o rosto dela está envelhecendo. Mas há uma atmosfera no rosto que a pessoa fala, poxa, parece que você não está envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo na matéria, é o limite natural, mas o campo energético pode estar mais fresco, rejuvenescido, regenerado, e isso dá a sensação de coisa boa na expressão do olhar de alguém, no brilho do olhar, que muitas vezes as pessoas presas somente à aparência não conseguem perceber o brilho interno, que muitas vezes transborda na aura do rosto, e isto aparece na soltura da aura do rosto. Bom, ainda nesse tópico, muitas vezes, além de soltar a aura das mãos, nós temos chakras secundários nos pulsos, assim como temos chakras nas palmas das mãos e pontas dos dedos, que são secundários em relação aos 7 principais. Então, tem chakras nos pulsos que muitas vezes também dilatam, embora seja mais difícil senti-los. Uma vez, durante uma saída do corpo, um preto velho me explicou um mecanismo de Umbanda muito interessante. Às vezes eu via numa reunião de Umbanda, por quê? Eu dou palestra em muitos lugares. Então, muitas palestras em grupos de Umbanda também, e às vezes eu fico lá para assistir a sessão, vibrar energia e ajudar os meus amigos que me levam lá para dar palestra. Eu faço amizade de tudo quanto é lugar, eu fico lá na reunião e vamos bombar a energia para ajudar. Se eu estiver num grupo espírita, eu dou a palestra e fico na reunião depois. Se eu estiver num grupo de mantas, fico lá e canto os mantas depois. Onde eu for, eu vou colaborar, não vou ficar julgando nada, eu vou para fazer uma palestra legal e colaborar no que eu puder, de forma universalista, sendo o grupo do bem e da luz, não me interessa a linha ou rota. Então, um grupo cristão rezando, eu vou rezar junto, né? Agora, se tiver um grupo criticando o outro, eu saio fora, porque isso aí é falta de respeito com a linha que o outro escolheu. Eu não consigo suportar esse tipo de coisa que nada tem a ver com a luz e com o bem, mas com o ego das pessoas julgando os outros só porque seguem outros caminhos ou caminhos diferentes daquele que a pessoa gosta. Eu via na sessão de Umbanda, médios em desenvolvimento que às vezes não conseguiam controlar a entidade que estava acoplada. Sabe aquele médio destrambelhado, não consegue ainda controlar, tirar a entidade, mexer com a energia e tirar. Então, às vezes, vem várias pessoas, seguram, dão passo para afastar a entidade, que o médium novato ainda não sabe fazer. Eu via na Umbanda, muitos umbandistas, às vezes um preto velho incorporado no médium, beliscar o pulso do médium estrambelhado e aí parava tudo.
E ninguém sabia me explicar ali, até que um dia, numa saída do corpo, um dos pretos velhos me explicou o seguinte: os chakras dos pulsos têm 2 ramais, 2 condutos energéticos, que é o que um yogi chamaria de nadis, né? Que interligam os chakras e a aura. Eles se entrecruzam e vão subindo pelos braços, atravessa o pescoço e a cabeça. O pulso esquerdo, a outra ponta do conduto vai dar na têmpora direita, e o pulso direito, a outra ponta vai dar na têmpora esquerda. Então ele me disse que tem 2 ramais, 2 condutos que saem dos pulsos e interpenetram o frontal, se subdividindo para as 2 têmporas. Quando você belisca o pulso ou mexe na energia do pulso do médium incorporado, destrambelhado, a energia sobe pelos condutos e dá um curto-circuito nos chakras das têmporas, que são secundários do frontal, e isso corta a conexão, o espírito é expelido para fora da aura do médium. Então ele me falou que os chakras dos pulsos precisam ser mais estudados, mais trabalhados, assim como muitos curadores trabalham as palmas das mãos. Seria necessário trabalhar mais os chakras dos pulsos, porque de tabela eles se refletem na ativação dos chakras das têmporas, nos 2 hemisférios cerebrais e no chakra frontal. Mas aí, claro, fica difícil eu também falar de prática disso aqui por um programa de rádio. É diferente quando se está de forma presencial. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Já falei muitas vezes para vocês dos chakras dos calcanhares, né? Que são secundários dos chakras das plantas dos pés e das pontas dos dedos, e tem chakras nos tornozelos também. Esses chakras dos calcanhares, quando eles estão um pouco mais soltos, a pessoa está andando na rua, parece que ela está meio caminhando no ar, porque a aura dos calcanhares está para fora. Isso é mais raro de acontecer. Normalmente, quando ocorre, é por influência mediúnica de mentores terem trabalhado os chakras dos calcanhares para soltar as energias que se refletem lá em cima no chakra da base da coluna, e fenômenos relativos à Kundalini, que também fica difícil explicar por aqui, e muitas vezes trabalha ali. Às vezes um sensitivo pode ele próprio trabalhar os chakras dos calcanhares, principalmente quando está deitado, pulsando luz nos calcanhares, como ele faz nas palmas das mãos. Mas o mais comum é pulsar a luz dos chakras das plantas dos pés, mas pode ser trabalhado também nos calcanhares. Também muita soltura do duplo etérico na altura das orelhas. Lembrando que nas orelhas nós temos vários pontos de acupuntura. Então existe a terapia da acupuntura auricular, onde se espeta esses pontinhos do pavilhão auricular que se repercutem em outras áreas do corpo. Então muitas vezes a aura das orelhas também se solta. Isto aumenta a sensibilidade da pessoa perceber energias no ambiente, e muitas vezes ao soltar a orelha, tanto o frontal quanto o chakra laríngeo também se soltam, e isso amplia o rosto da pessoa para fora, ou o topo da cabeça, por causa das orelhas estarem para fora, parecendo orelhas de abâneur e orelhas de elefante, quando na verdade é o duplo das orelhas, as orelhas físicas não se mexeram. Outro detalhe importante, isto aqui é estritamente mediúnico, ou seja, a própria pessoa não vai desenvolver isso animicamente, é por influência de mentores sobre ela. Dá uma sensação, por exemplo, dentro do peito, uma pessoa chega e fala assim: Euri, eu estou sentindo como se tivesse um motorzinho aqui bem no meio da caixa torácica, um negócio vibrando. Põe a mão aqui e vê se você sente. Aí o Euri põe a mão no peito da pessoa e não sente nada, mas ela continua sentindo. Aí essa sensação de um motorzinho vibrando passa para as palmas das mãos. Ela sente, Euri, como se tivesse um motorzinho nas mãos. Aí ela toca você e fala: sente. Você não vai sentir nada, porque a sensibilidade é dela. Então, pode acontecer de mentores trabalharem as energias dos chakras, ocasionando um pequeno estado vibracional localizado na boca de um chakra. Não um estado vibracional na aura inteira, como se vibrasse tudo, mas a vibração localizada dentro de um chakra. No caso de um curador, o chakra cardiorrespiratório, e aí a energia flui para as mãos, dá a sensação de vibrações internas. Mas pode acontecer em qualquer um dos chakras principais e também alguns secundários, como as plantas dos pés. Esse tipo de sensação não é muito mencionada, gente, tá? Na literatura desses temas. Por isso que eu trago o esclarecimento desses temas como forma de contribuição no estudo de vocês poderem entender as sensações e tudo mais decorrente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui
Acho que eu estou no fim do tema, essa parte bem técnica de energias, cúpula, cordão, projeção. O quarto programa, né, que eu estou pegando em sequência dentro dessa temática bem específica, bem técnica, que é mais difícil de eu falar numa live, porque o pessoal pergunta coisas bem variadas. Aqui permite especificar bastante. Deixa eu ver, Euri, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu pedi, Euri, me dá a capa, por favor, para eu poder mostrar aqui, para o pessoal que depois for assistir pelo YouTube ver. Eu pedi ao Euri para separar um CD que eu adoro, de um músico chamado Russell Wilder, e o CD se chama Pure Joy. E, se eu não me engano, ele é em inglês ou deixa eu ver aqui, não, ele é americano, tá? Russell Wilder, o CD Pure Joy, Pura Alegria. Eu pedi para ele selecionar a faixa 5, tá? Que se chama Through the Gates, através dos portais. E é uma faixa linda, e eu separei um texto com uma mensagem aqui para ler para vocês. Qual é o motivo, gente, de eu ler uma mensagem como essa para vocês? Ela está tirada do meu livro Viagem Espiritual, volume 3, publicado no ano de 1997, o livro esgotado, só acho em sebo. Tem um motivo. Eu não gosto muito de falar do trabalho de ninguém, mas muitas pessoas me perguntam, e a confusão, principalmente na internet, é tão grande. Não vou dizer nome nem nada, porque são muitas pessoas falando isso, e é claro, cada um tem sua opinião. Eu não vou falar de pessoas, eu quero falar de informação distorcida. Devido a profecias, coisas aí ligadas a Apocalipse, profecia de Fátima e tantas outras coisas, ficou nos meios espiritualistas, né, o New Age, o Euri, a noção de 3 dias de escuridão que estariam por vir. As pessoas ficam apavoradas com isso. Vocês que são ouvintes do programa antigos, desde 1999, vão se lembrar que na virada de 99 para 2000 se falava tanto em Apocalipse, fim de mundo, e essa porcaria de previsão de 3 dias de escuridão, Euri, estava ali um monte de gente com medo, não aconteceu nada. Tá? Porque as profecias têm um inimigo chamado tempo. O tempo passa, elas não acontecem, a maioria delas. Mas na internet está cheio de gente falando 3 dias de escuridão. E aí vem um monte de possibilidades, um pulso eletromagnético solar derrubando aí a rede elétrica, né, mundial, por exemplo. Tá? Vai causar algum caos, as pessoas sem eletricidade. A outra os cabos submarinos da internet, por exemplo, uma nação aí hostil, seja ela qual for, parte os cabos e aí a conexão com a internet mundial ficaria complicada. E aí a comunicação ficaria ruim, né, Euri? Então, tem muitas possibilidades, todas baseadas na ignorância humana, não é em profecia nenhuma, mas baseada em nós todos, enquanto humanidade confusa, na qual eu me insiro junto. Eu nunca acho que eu sou diferente da maioria, junto. Então, deixe-me esclarecer uma coisa, pessoal. Quando alguém chega e fala Apocalipse, eu falo, não significa nada para mim, eu não sou cristão. E eu tenho entendimento para perceber que aquilo ali é simbólico, né, Euri? Não tem nada a ver com o fim de mundo. Mesmo religiosos cristãos que aprofundaram a Bíblia, mesmo eles têm que explicar para os seus fiéis que Apocalipse não é fim de nada. É apenas a visão do João, interpretada de forma simbólica, né, que não tem a ver com a profecia as outras que fizeram. Mas depois foram surgindo essas ideias de escuridão de 3 dias e tem um monte de estudantes espirituais ventilando isso. Eu, particularmente, não gosto de nada de profecia. O dia de hoje é a única realidade que eu tenho na minha frente. Eu não gosto de papo de fim de mundo, separar joio do trigo, alguém que vai ser ascensionado para outra dimensão, o resto vai se lascar, o outro vai ser arrebatado para um planeta inferior, sempre o outro, nunca a gente. Eu nunca gostei desse tipo de egoísmo místico ou espiritual que muita gente faz. E isso que eu falo não é novidade. Eu falava isso na virada de 99 para 2000, vocês ouvintes antigos vão se lembrar. Então, o que eu quero clarear para vocês? Não fiquem com medo de nada, não. Suponhamos que lá na frente possa acontecer alguma coisa, 2030, 2058, 2200, não interessa, o dia de hoje é o que você tem. E o que você fizer hoje, a repercussão se dará amanhã com você. Se você estiver bem, você encara qualquer coisa e transmuta qualquer coisa em você. Se você não estiver legal, você vai rodar num monte de coisa. Então, não fique com medo de 3 dias de escuridão. Isso é tudo coisa religiosa de fanático. Minha opinião, tá? Não estou falando nada de ninguém. Estou dando opinião sobre uma informação em geral. Euri,
As pessoas que estão com medo de possíveis 3 dias de escuridão, elas já estão na escuridão do medo e da sua ignorância. Por isso elas ficam atemorizadas e apavoradas. Me desculpe falar isso claramente, viu, pessoal? Alguns de vocês não precisam de 3 dias de escuridão, da profecia essa ou aquela. Muitos de vocês já estão na escuridão com um pensamento de ódio contra o outro, com emoção ruim que você não trabalha, com as suas energias ruins, com você preso a paradigmas antigos que não permite abertura para ver a novidade de cada dia. Porque todo dia o sol nasce e é um novo dia, uma nova oportunidade de renovar. Me desculpe, vocês não precisam de 3 dias de escuridão na frente. Já estão com escuridão como estado de consciência, que é o medo. E agora, Euri, em vez de passar o negócio do livro, eu vou fazer outra coisa. Solta a música para mim, ela vai ter 5 minutos, né? E eu vou jogar pensamentos meus mesmo, misturados com a música, em vez da mensagem que eu deixo para outra reunião. Pessoal, acabe com a escuridão do medo dentro de vocês. Nenhum de vocês morre. Eu não morro. Nós não nascemos ou morremos. Entramos e saímos dos corpos perecíveis. Vocês são estudantes espirituais. Vocês não são pessoas sem conhecimento. Combata fanatismo. Combata a ideia de fim do mundo. A consciência não nasce nem morre, não tem tempo. Mesmo que o mundo fosse acabar hoje, ainda você teria algumas horas para fazer o seu melhor. E não para falar de escuridão, não para meter medo na população, falando de catástrofe e profecia. Sai fora disso, isso é obsessão coletiva. Nada de escuridão dentro de você. Deixa a escuridão para quem é fanático. Não há escuridão numa consciência esclarecida, que não tem medo de nada disso, porque ela sabe que é luz e sabe que existe um propósito maior na existência, que não é só comer, beber, dormir, reproduzir e morrer sem sentido. É pensar, é sentir e melhorar. Escutem a música e esses pensamentos que eu vou projetar junto. Euri, me dá um pouquinho de retorno aqui, faz favor. Apontamentos conscienciais, pessoal, com essa música linda de fundo. Primeiro apontamento, isso aí é básico. Seja livre. Segundo apontamento, pense por si mesmo, com discernimento. Terceiro apontamento, não tenha pressa em qualquer desenvolvimento da sua consciência. Quarto, pense no eterno bem que permeia tudo. Quinto, combata o medo em todas as formas. Sexto, pulse luz tranquilamente nos seus chakras. E na hora de deitar, leia algo que fale de saídas do corpo. E finalmente, erga o pensamento ao todo que está em tudo e agradeça o dom da vida e principalmente a oportunidade de caminhar em alguma senda espiritual que clareia sua consciência, erradicando o medo e a ignorância dentro de você mesmo. E a última coisa, enquanto vocês curtem a música até o final, por favor, seja feliz.